parabenizando o presidente Volney pela iniciativa, pela comitiva que tive a oportunidade de ver no jornal, que se dirigiu a Florianópolis na busca da liberação da internet banda larga para a área industrial do município de Taió. Vejo que o caminho é por aí e quero complementar a sua atitude, senhor presidente, com uma frase de Bezerra de Menezes, que diz o seguinte: solidários seremos união, separados uns dos outros seremos ponto de vista, e juntos alcançaremos as realizações dos nossos propósitos. Então é com isso que, refletindo também em alguns depoimentos e alguns trabalhos que viemos aqui fazendo nessa casa, e principalmente por Vossa Excelência nos conceder a liberdade de poder ter trânsito, estar indo buscar informação, e assim também já conseguimos uma melhor comunicação também com o Executivo, o que também deixa a oposição contente. Eu gostaria de continuar então parabenizando, pela parceria firmada com o hospital. É fato lembrar que realmente a Câmara não foi comunicada, não vivemos de louros e de elogios, mas é importante porque perdemos sim muita saliva e muito tempo discutindo e já ajudando e participando dessa discussão. Não fomos chamados uma vez nem duas, e necessariamente poderíamos ter lavado as mãos aqui para dizer que a saúde não era com nós, porque tínhamos secretário, tinha prefeito e tinha hospital. Mas a Câmara nunca se curvou, nunca se deixou de se interessar. A vereadora Maria fez um trabalho maravilhoso, deixou mais de 1000 assinaturas aí, fizemos uma audiência aqui, quer dizer, isso deu certo, que bom, demorou, mas eu tenho certeza e acredito na competência do Klaus, apesar de estarmos em cadeiras diferentes, mas confio na sua juventude, na sua disposição e no seu trabalho. E gostaria de sugerir a ele, e aqui vai um recado também para o povo de Taió, que muitas vezes não entende como é que se faz saúde pública e por que a saúde pública é tão criticada no Brasil. Porque, infelizmente, algumas prefeituras não se consegue ter uma gestão de qual pessoa está sendo beneficiada. Porque se vocês acompanharem o número comigo, nós atendemos o PA de Taió mais de 1.400, 1.500 pessoas por mês, certo? Se nós temos 17 mil habitantes, numa conta lógica, em 10 meses nós teríamos que todos nós terem passado pelo PA. Mas eu não vou, você não vai, então onde é que está o furo? É que, infelizmente, como em vários setores do Brasil, em vários setores de Taió, existe o oportunista. E existe aquele que, infelizmente, não tem muito o que fazer. Não estou generalizando, não estou dizendo que não pode ficar doente. Mas se analisar, e a Prefeitura deve buscar um programa que hoje já está sendo implantado no Brasil em algumas prefeituras, e já deu certo, o qual que é? É a triagem e o benefício daquele que ainda não foi beneficiado, e também uma avaliação social daquela pessoa. Tem condição, tem bem, tem como pagar, então deixa a vaga para aquele que não consegue pagar. Porque infelizmente é isso. Nós vimos aqui exames de sangue, exames de urina, exames de tantos exames laboratoriais que as pessoas não vêm buscar o resultado do exame. E não é no tempo da Demar. Isso é muitos e muitos anos. Então existe, infelizmente, algumas pessoas que são beneficiadas, que tiram o direito daquele que mais precisa e que acabam tomando lugar, sem precisar. Tá? Infelizmente, volto a falar que não é todos, mas existe. Então a minha sugestão era: implanta o sistema, um cartão de saúde Taió. Com esse cartão de saúde Taió, você consegue interligar todos os PSF e o PA. Chega lá, você vai ter a oportunidade de, olha, não, o Paulinho já foi atendido esse mês, já pegou 4 exames, nem buscou o resultado, então esse eu não vou beneficiar, mas vou beneficiar o outro, o próximo da fila. E aí eu tenho certeza que nós vamos conseguir otimizar, porque é lamentável que isso ainda aconteça, mas acontece, e a gente sabe que talvez aquele que mais precisa acaba perdendo a oportunidade de ser atendido. Então, fica aqui a sugestão desse vereador, e até quem pode ajudar o Klaus, aos colegas vereadores, na época o secretário Dr. Fausto, bem como a Vivi, já buscaram muita informação sobre esse sistema e já estavam com ele quase sendo implantado. Então talvez pode contribuir na continuidade para que vocês apliquem esse sistema que, na minha opinião, é o mais eficiente possível para a gente conseguir controlar um pouco os atendimentos. Outra questão que me traz essa tribuna, e aí o Volney falava já sobre a imprensa, e eu sempre gosto muito do trabalho da imprensa, acho valoroso, acho importante, mas conversava com os colegas da imprensa e digo uma coisa a vocês:
a melhor informação é a informação correta. Chega de lançar desse sensacionalismo, de tentar usar pessoas que toda a vida aí a gente está na boca, por fazer parte da política, na boca de muita gente que nem merece que a gente esteja, comentando coisas e verdades sobre as nossas pessoas por sermos políticos. Pagamos, além de muitas vezes pagar a conta, pagamos também por ser político, porque perdemos a privacidade e somos expostos muitas vezes por pessoas sem responsabilidade de falar da vida alheia, sem saber o que está acontecendo. Hoje, Taió corre-se o boato de que seria a cassação do vereador Paulinho. Tá, mas cassação do quê? Então eu fundamentei, mais uma vez, pedi para que os advogados checassem se tivesse alguma denúncia em meu nome, o que poderia estar acontecendo. O que acontece com o vereador Paulinho? Eu fui vítima de um acidente de trânsito na BR-470 há 6 anos atrás. Esse acidente de trânsito é um processo crime no qual eu fui condenado sem intenção de matar, onde faleceu o saudoso vereador Kiko, meu amigo pessoal, nessa mesma rodovia que mata uma pessoa por dia. E essa rodovia, quando eu fui vítima desse acidente, eu encabecei um movimento junto com o CDL de Taió, o CDL de Pouso Redondo, e estivemos em Florianópolis, numa audiência pública, para pedir o corte imediato das árvores que estão na beira da 470, que o meu acidente talvez não tivesse árvore, não teria vítima fatal. E a árvore, segundo a lei, não poderia estar onde é que está. E isso é a única condena que eu tenho, que ela tira os meus direitos políticos, mas não tira, porque ela vem para a Câmara para o julgamento. E eu tenho certeza que essa casa tem coerência para entender que eu respondo por um processo de trânsito e não por um erro administrativo, por um erro político, por um desvio de dinheiro. Então aí vai da coerência de cada um. Eu fiz campanhas para tentar cortar aquela árvore que tirou a vida do Kiko e sem sucesso, a mesma árvore já fez no mínimo mais 3 ou 4 vítimas fatais. Então a política, muitas vezes, enquanto essas pessoas estão aí falando de canto em canto o que não sabem, deveriam ajudar em movimentos, como essa semana eu encabecei mais um, porque morreu mais uma jovem lá na 470, lá na frente da Unidas Veículos, e o proprietário, um dos executivos da Unidas, mandou um e-mail na rede de informação, solicitando um apelo para que tivesse mais segurança na rodovia, e eu imediatamente encaminhei um e-mail convocando para que nós tivéssemos uma organização de uma paralisação pacífica na 470, mas nós não podemos mais deixar pessoas que ganham a vida, muitas vezes trabalhando na rodovia, de uma maneira séria e honesta, estarem à mercê da falta de recursos de investimento em rodovia. Dinheiro tem, é só a gente ser inteligente. Nós oferecemos naquele momento lá em Florianópolis ainda um plano de negócio, um plano de execução da unidade, com alunos da unidade que apresentaram que, em vez de ter uma árvore de 40 anos na beira da pista, não tivesse uma vegetação que ela amortecesse o impacto, em vez de não piorar o impacto. Mas, infelizmente, não fomos ouvidos, não tivemos resposta daqueles deputados naquele momento e vivemos frustradamente ainda com o mesmo problema na 470. Então, eu não tenho nenhum processo que me caça, a não ser esse processo de trânsito, que é um impedimento, que essa casa vai ter o poder de julgar se eu continuo com o mandato ou não, quando esse processo chegar aqui. Mas é só nós sermos, eu terei direito de alegações, terei direito de defesa, e é o que consta hoje na vida do vereador Paulinho, com um processo que poderia então interferir aqui. Mas aí, e ninguém precisa ser tão esperto, ou ninguém precisa ser tão malicioso. Eu tenho certeza que aqui são mais 8 pessoas que sabem distinguir o que é política, o que é o Paulinho sendo oposição e o que é o Paulinho sendo julgado por acidente de trânsito. Eu pago R$ 1.020 de pensão por mês, eu estou pagando uma pensão antecipada, eu respondo o processo de danos morais que a família, uma das famílias entrou. Então, mas é só referente ao meu acidente de trânsito, que isso todo mundo está a mercê. Atire a primeira pedra quem não anda todo dia nessa BR, que mata todo dia um e que não está aí a mercê de sofrer um acidente de trânsito. Tá? Então é isso que tem contra o meu nome, fica aqui explicado a essas pessoas. Uns dizem, Paulinho, nem comenta esse assunto, mas eu não tenho nada a esconder, muito menos nada a temer quanto a isso. Eu acho que a maior pena que eu tive é a perda do meu amigo. Essa eu já estou pagando e vou pagar por resto da vida. Agora, se foi proposital, eu não fiz, não estava embriagado, não estava em alta velocidade, quer dizer, o processo me condenou sem intenção de matar, tá? Porque eu era motorista. E quantas pessoas dão carona hoje em Santa Catarina? A gente não dá nada, mas infelizmente está aí, ó. E é isso que eu estou pagando, e é isso que eu estou respondendo, e é isso que corre a justiça contra mim. Tá? Então eu gostaria de deixar aqui para o povo de Taió, para os amigos de Taió,
que não existe nenhum envolvimento meu sobre cassação de mandato a não ser esse. Tá? Que é uma lei, não é uma cassação de mandato. Você perde os direitos políticos, né? É uma condena. Então, só que essa casa que vai me julgar, e aí eu vou, claro, com certeza, poder argumentar, me defender e poder contar, quem sabe, com o apoio dos colegas, né, na continuidade da minha vida pública aqui. Tá? E no mais, colegas vereadores, eu gostaria também de fazer algumas referências quanto à liberação da obra da unidade. Quero parabenizar, passei na obra esse final de semana, é uma belíssima obra, realmente uma cabeça, duas pensam mais, né, quanto mais gente pensando melhor. O alargamento da pista podemos ver que ficou melhor. Na intenção do primeiro projeto se previa uma ciclovia, então por isso que era uma pista um pouco mais curta e se fariam uma calçada mais larga com ciclovia. Assim eu acho que também ficou bom, a continuidade também vai ser importante, né, já tivemos a autorização, né, o projeto está liberado. E aí eu gostaria também de solicitar. É claro que a sinalização ainda vai acontecer, o processo de sinalização, mas os moradores estão preocupados com a questão de velocidade. Eu penso que lá é coerente a gente discutir a possibilidade de algumas lombadas, né, porque é uma área de muita circulação de pessoas. E eu gostaria de pedir que os colegas aqui, nós vivemos uma situação muito complicada, que também é um lugar muito movimentado, e até que eu recebi um e-mail, quero parabenizar o cidadão taiuense, o seu Boing, que me mandou um e-mail solicitando e preocupado com a rua Francisco Tomazoni, aqui no bairro Padre Eduardo, que é a Rua do Caça. Ali nós estamos cada dia arrancando um pedaço daquele asfalto e continuando, abrindo buraco, e aí o caminhão passa com a mulher para tirar o pó, daí vira lama. Quem vem de a pé tem problema da lama. Melhora para quem mora, mas é ruim para quem transita. Então, se nós pudéssemos, quem sabe, nos unir e buscar esse recurso com as nossas lideranças políticas, conversar com o secretário Hugo, conversar com os deputados, se nós conseguíssemos esse acesso asfáltico dessa rua principal, para que pudesse então arrancar todo o resto, que não tem mais asfalto nenhum mesmo, né? Mas aí, junto com isso, eu gostaria de pedir para você, senhor presidente Ivonei, e talvez para todos os colegas que nós pudéssemos participar de uma reunião junto, é chegado o momento de nós fazermos uma conversa com a Casan. Esse final de semana nós estávamos, as regiões altas de Itaió estavam sem água, não estavam conseguindo jogar água nos morros aí da cidade. E a Casan não pode continuar abrindo buraco aí, toda a Deus dará. Ela tem um contrato para seguir, nós temos um contrato com eles. É claro o contrato que reza que aquela obra que foi aberta, eles têm que fechar no máximo em 30 dias. Se não fechar, a prefeitura executa a obra e cobra deles. Mas eu vejo que nesse momento nós temos que pensar em algo a mais. Hoje eu discutia, nós ouvimos um amigo aqui com um problema na questão de saneamento básico. A Casan é água e saneamento básico. É esgoto também a Casan. E muitas prefeituras, para renovar os contratos, a gente pega a famosa luva, que é uma contrapartida de investimento da estatal, ela bota o dinheiro na frente para continuar explorando. E nesse momento eu já vou dizer para vocês, pode bater a conta, porque a Casan, no ano passado, devolveu 52 milhões de reais de lucros que foram rateados entre os cargos de diretoria, porque ela sempre dava prejuízo. E aí quando mudaram lá no estatuto que se ela tivesse lucro, o pessoal economizar, ela dava lucro, agora ela deu lucro, deu 52 milhões de lucro, mas ela está atendendo bem a população onde ela explora? Não está. Então a minha opinião qual é? Que nós sentamos com a Casan e ver a possibilidade, e se for o caso, eu acho que Itaió já pode pensar, na minha opinião, em municipalizar a questão da água, tá? Porque aquela captação ali para mim é um péssimo lugar, nós teríamos lugares melhores, porque nós ficamos aqui abaixo de tudo quanto é arrozeira aí, né, do lado do pessoal do Mirim, que não temos nada contra, mas trabalha com metal pesado, é agrotóxico, eu trabalho com química, sei que diz que não tem problema, mas, olha, sempre tem um resíduo, tá? Então se nós pudéssemos encontrar um outro lugar, discutir, ver valores, e por que não? Então trucar essa Casan de uma vez, ou resolve o problema, ou então o Itaió pode fazer a gestão, monta-se uma equipe, fica com a renda da água e nós começamos a reinvestir em Itaió, porque ela pega o dinheiro nosso aqui para dividir para a carta de diretoria, porque eu sei de gente aí que é conselheiro que ganhou quase 8 mil reais pela divisão de lucros que a Casan teve. Tá aí para fazer essa lambança que fizeram aí. Tá, então não divide os 52, mas deixa a casa em dia, faz pelo menos saneamento em Itaió e nas cidades que ela explora. Tá bom? Fica a minha sugestão, senhor presidente, obrigado pelo tempo concedido.